Olá, amadinhos! Boa noite! Ou o horário que você for ver essa live, que Deus abençoe sua vida, que nós possamos estar aqui com o nosso ânimo renovado em Deus, amém? Conforme eu falei antes, eu não iria fazer uma live, mas devido à questão de não estar conseguindo colocar os vídeos aqui, subir eles, com uma constância correta, eu gostaria sempre de estar botando de manhã, mas está dando vários problemas, por isso eu resolvi fazer essa live, para que deixe salvo. E assim, ainda que poucas pessoas possam entrar agora, possam ver mais tarde, mas ver num bom horário, com o dia todo, todo o dia, para poder ter tempo de ouvir com tranquilidade, tá bom? E não acabar um dia atropelando o outro. Então, estamos aqui na nossa live, vai ser nosso terceiro dia de estudo de Provérbios. Esse terceiro dia nós vamos estudar, como hoje é dia 4 de dezembro, agora sim nós entramos certinho no capítulo 4 do livro de Provérbios. E vamos aí ler, fazer a leitura dele e depois pontuar alguns versículos, tá bom? Que Deus abençoe aqueles que estão presentes. Olha, um aceno para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês e aqueles que forem ver depois. Deus abençoe ricamente. Ok? Então vamos lá, vou fazer a leitura de todo o provérbio, capítulo 4, e depois vou pontuar alguns versículos. E diz assim a palavra do Senhor, em Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 1. Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Versículo 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em quem tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção nos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Então, nós temos aqui esse provérbio, capítulo 4, e, mais uma vez, o autor de Provérbios está instruindo como um pai dá instrução aos seus filhos. Ele está sendo enfático
nós já podemos observar, né, estamos aqui no 4º capítulo, que o tempo todo esse pai está clamando para que o seu filho venha reter a sabedoria e venha se desviar do mal. E assim, o nosso Pai Celestial também faz com cada um de nós. E eu, destacando aqui alguns versículos, eu vou aqui para o versículo 7, que diz o seguinte: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Nós lemos também no versículo 7 do capítulo 1, né, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, essa sabedoria que vem de temer a Deus, nós devemos buscar essa sabedoria. O princípio da sabedoria é o quê? Que você venha adquirir a sabedoria. E aí isso pode parecer, né, uma coisa solta no ar. O que seria isso? Na verdade, você tem que parar para refletir. Por exemplo, nós estamos aqui nessa live buscando ler a palavra de Deus, né, dedicando esses minutos para estar, de fato, né, final do dia, cansaço está aí, mas estamos aqui acima do cansaço para adquirir conhecimento, porque nós entendemos que a palavra de Deus ela é refrigério para as nossas vidas. Então isso já é uma forma pela qual nós estamos buscando de fato a sabedoria, estamos buscando de fato o entendimento do que a palavra do Senhor quer para as nossas vidas. Mas além disso, você possa parar e refletir. Meu dia tem 24 horas, como eu tenho administrado o meu tempo? O que eu tenho colocado diante dos meus olhos? São caminhos que me levam de fato para a sabedoria? Ou somente são caminhos que muitas vezes me levam para distrações? Às vezes nós não estamos vendo alguma coisa que é ruim em si mesmo, mas que está roubando o nosso tempo de nós estarmos nos dedicando a algo que vai nos fazer crescer de maneira intencional. Então esse pai está falando para que o seu filho não seja, né, no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas ele está dizendo para o filho ser intencional de buscar a sabedoria, para que esse filho possa crescer e possa ser um homem de fato maduro para saber discernir todas as coisas. Ele continua aqui no versículo, a partir do versículo 14, ele vem falando sobre os maus, para se desviar dos maus. Nós precisamos também saber, de fato, quem está ao nosso redor. Quem são as pessoas que nos cercam? Quais são as pessoas que nós permitimos que nos influenciem? Ah, ela faz isso, mas eu sei que é errado, mas eu não faço não. Mas ela é gente boa. Tá incoerente. Ela faz o mal, mas ela é gente boa? A Bíblia fala que não se pode sair de uma mesma fonte água doce e água amarga. Vai ser um ou outro. Então, que nós venhamos também sermos intencionais nas pessoas que nos cercam. Aqui esse pai está dizendo para o seu filho, se desvie do caminho dele, passe longe, porque essas pessoas perversas, elas não dormem se não fizerem alguém tropeçar. Elas comem o pão da maldade. É o que está descrito no versículo 17. Mas então vem o versículo 18, que é um versículo muito conhecido e que por vezes nós conhecemos ele isoladamente do seu contexto. E aí esse pai está fazendo um paralelo. Enquanto os maus, os perversos, eles comem o pão da maldade, os justos, eles são como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E eu sempre faço uma reflexão em relação à luz da aurora. Eu que já fui há muitas vezes a Luau, e a gente ficava na praia, o pessoal da igreja, até o dia amanhecer, ali no Arpoador, vendo a gente subir ali na pedra, e ficava esperando o momento em que o sol estaria pleno, né? Já teria realmente amanhecido completamente. E é muito engraçado você observar isso, porque a princípio está tudo escuro. Você não consegue enxergar nada. Você está olhando aquele céu como se tivesse à noite. Mas você já sabe que está próximo, né? Já está lá por mais 5h30, 6 horas da manhã. Então você sabe que vai começar a amanhecer. Então aquela luzinha bem fraca, ela começa, né, no horizonte, até que parece que num piscar de olhos, você está ali minutos, até que parece que num piscar de olhos, aquela luz se torna exatamente um amanhecer. E aqui o autor de Provérbios está exatamente falando isso, que a luz do justo é como a luz da aurora, que é um processo. Às vezes as coisas ruins, nós vemos elas florescerem com uma rapidez estrondosa. Nós vemos o mal, né, prosseguir de uma maneira rápida, até assustadora.
Mas aquilo que é bom tem um processo para que realmente venha adquirir maturidade. Então a luz do justo é como a luz da aurora, é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que você entre nesse processo também, que você se permita estar nesse processo. Não pense que as coisas vão acontecer na sua vida no estalar de dedos. Assim como o amanhecer é um processo que no momento parece que está tudo escuro e daqui a pouco aquela pequena luz se torna, né, um sol radiante, assim também é o nosso processo. Ninguém está vendo, está tudo escuro a princípio, mas se você perseverar, você vai terminar, né, de florescer, no caso de amanhecer, e o seu dia vai ser brilhante. Então, se permita entrar nesse processo, respeite o seu processo, mas não abra mão desse processo tampouco para que você venha entrar no caminho dos ímpios. E, conforme vem dizendo o versículo 19, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. As pessoas que já estão com a mente tão cauterizada, tão acostumada na maldade, elas fazem o que é mal, têm o pagamento da sua maldade, tropeçam e elas nem sequer percebem no que estão tropeçando. Porque ela já normalizou o erro. Mas que nós não venhamos a ser assim. Que nós venhamos, de fato, de maneira intencional, permitir o processo de fazer aquilo que deve ser feito, né, de obediência à palavra de Deus e de sermos intencionais em buscar a sabedoria. E aqui continua também o versículo 23, que muitos conhecem também, que é um versículo que vem dizendo: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então esse pai mais uma vez está falando agora para o seu filho: guarde o seu coração. Do quê? Dessa maldade, dessas outras coisas. Ele vem falando nos versículos anteriores, versículo 21, não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. As palavras de ensinamento que ele estava aqui expressando. Então, para que nós venhamos fazer isso, nós precisamos guardar também o nosso coração. A Bíblia muitas vezes ela utiliza a palavra coração para falar a sua mente. Que você tem pensado, você tem sido intencional também em vigiar os seus pensamentos? Certa vez eu li um livro que dizia o hotel mais caro do mundo. E esse hotel era a mente. E aí esse livro fazia um paralelo. Quando alguém, um hóspede, chega num hotel, ele precisa fazer ali o seu check-in, ele precisa chegar no balcão, informar por qual motivo ele está naquela cidade, naquele país, por qual motivo ele vai ficar ali hospedado, você veio a negócios, está visitando um parente. É feito várias perguntas, quanto tempo vai ficar. Existe um questionário até que esse hóspede de fato entre no hotel e adquira o seu quarto. Se para uma coisa básica, e isso é um movimento de segurança daquele hotel, para que todos os hóspedes possam estar seguros ali dentro, para que eles não estejam trazendo para si, né, hospedando um bandido, uma pessoa de má índole. Então eles fazem um questionamento e, claro, né, tem um levantamento básico da ficha daquela pessoa. Se para um hotel são feitas várias perguntas, né, vários questionamentos, imagine o hotel que é muito mais caro, que é a sua mente. Você tem questionado os pensamentos que você tem adquirido? Muitas vezes as pessoas elas adquirem rótulos que os outros põem sobre elas e elas não questionam por que elas estão recebendo aquilo. Elas simplesmente abraçam. Você é burro, você não vai conseguir. E ali aqueles pensamentos vão aumentando cada vez mais. Ou então também, entenda que a própria palavra aqui nos capítulos anteriores, nem sempre aquilo que vem de engano e sendo mau pensamento para nós são palavras ruins. Às vezes são palavras doces, mas palavras de fingimento. Pessoas que ficam lisonjeando com os lábios, mas para tentar te enganar, para tentar te ludibriar com as palavras dela e te envolver para fazer o que elas querem. Então vigie os seus pensamentos. Seja intencional nos seus pensamentos. Você está pensando uma coisa muito ruim a seu próprio respeito ou a respeito dos outros? Se questione, esse pensamento é meu mesmo? Ou isso daqui está vindo porque eu estou recebendo uma seta na minha mente? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Se o teu coração for mau, a sua vida vai mal. Se os teus pensamentos forem maus, todo o percurso da sua vida vai também ser mau.
Então, realmente, seja intencional quanto àquilo que você pensa. E aqui eu me recordo da palavra de Deus, que lá em Efésios, no capítulo 6, vem falando sobre a armadura de Deus. E uma das primeiras, uma das primeiras partes da armadura é o capacete da salvação. Então, coloque na sua cabeça o capacete da salvação, porque esse capacete vai guardar a sua mente e os seus pensamentos. Mas que você também não venha chegar e se colocar em lugares que vão gerar pensamentos errados. Você vê uma série que só fala de violência, você curte e torce pelo adultério na televisão ou naquela série que você super gosta, e aí daqui a pouco você tá achando normal isso. Então são coisas assim que chegam e fazem com que nós venhamos realmente refletir. Aqui a Bíblia está sendo enfática sobre tudo que você deve fazer. Ah, eu vou ganhar dinheiro. Ah, eu vou estudar para passar no concurso. Eu vou fazer 1000 coisas. Faça tudo isso. Parabéns. Mas além disso e acima disso, você deve ser intencional em guardar o seu coração. E aqui finalizando, ele vem dizendo o seguinte: afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Então vigie, tem a musiquinha da criança, vigie olhinho no que vê, vigie boquinha no que fala. Então você também precisa vigiar para que você não seja alguém que está emanando para os outros, ministrando sobre a vida dos outros palavras perversas e olhando também para caminhos tortuosos. E ele continua aqui, finalizando, versículo 26. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Mais uma vez, a palavra desse capítulo aqui e dessa live aqui, eu deixo como intencional. Seja uma pessoa que realmente tem clareza nas suas intenções, tem clareza nos seus propósitos. Seja intencional em guardar o seu coração, em se afastar do mal, em saber quem está ao seu redor e também de fazer plano os seus caminhos. Amém? Queridos, eu agradeço aqui a presença de todos mais uma vez. Se essa live te abençoou, compartilhe com outras pessoas. Aqui o propósito não é fama, não é dinheiro, não é nada disso, é crescer, pessoalmente e também poder motivar outras pessoas nesse crescimento. Então, que seu final de noite seja abençoado, que você ainda leia mais um pouco. Se você quiser, eu vou ter uma alegria de ver quais versículos mais falaram, ou então às vezes um outro versículo que eu não venha a ter citado aqui, mas que você chamou a sua atenção. Se você quiser compartilhar, compartilhe nos seus stories, ou então coloque depois lá nos comentários. Eu tô vendo aqui alguns comentários, na verdade só agora, porque eu não pude ficar olhando tanto. Mas eu agradeço a participação de vocês. Comente no vídeo, para que isso tanto possa edificar minha vida, como daqueles que virão e lerão mais tarde, tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima noite. E amanhã, eu pretendo fazer amanhã cedo uma live, dia 5, capítulo 5 também de Provérbios, e assim sucessivamente. Queridos, um beijo, tá bom? Deus abençoe rica e abundantemente a vida de todos vocês. Tchauzinho.